O último consenso de alergias alimentares, que foi de 2018 agora, deixou muito claro que depois da introdução alimentar aos 6 meses, não há vantagem nenhuma a gente deixar qualquer alimento para ser introduzido de forma mais tardia. Ou seja, a gente fica ouvindo aí um monte de coisa, que tem alimentos que são potencialmente alergênicos e que devem ser evitados nos primeiros meses de vida, principalmente no primeiro ano. E o último consenso mostrou justamente o contrário, que nenhum estudo foi capaz de comprovar que a introdução tardia de qualquer alimento que seja diminui o risco de alergias a longo prazo. Ou seja, se eu introduzir, por exemplo, frutos do mar para o meu filho aos 6 meses de vida, isso não vai aumentar em longo prazo o risco dele ter alergia aos frutos do mar, mesmo que exista história familiar positiva. Então, o que a gente sabe hoje é o seguinte: o que realmente protege contra alergias alimentares, o que realmente tem comprovação de que ajuda a evitar qualquer tipo de alergia ao longo da vida, é o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês. Isso aí não há dúvidas. Introdução tardia de alimentos não diminui o risco de alergias alimentares. Então vamos falar aqui dos mais famosos. Não pode introduzir kiwi e morango porque eles são muito alergênicos. Não é verdade. Isso é um mito e eles podem sim ser introduzidos. Se você vai me falar de agrotóxico, aí é outra história. Aí a gente também vai ter que falar do tomate, do pimentão, de um monte de coisas. Mas eu tô falando aqui de alergias alimentares. E sim, o morango e o kiwi podem ser introduzidos depois do 6º mês de vida. Vamos para um outro muito famoso também. Frutos do mar. Frutos do mar não podem ser oferecidos para bebês de 6, 7, 8 meses. Mentira. Podem sim, e os estudos mostram que não haverá aumento do risco de alergia em longo prazo por causa dessa oferta precoce. Outro que também falam muito, castanhas, amendoim, não pode ser oferecido. Isso é outro mito. Na verdade, pode sim ser oferecido e não há aumento do risco de alergias em longo prazo. Outro mito, leite e derivados não podem ser introduzidos com 6 meses sob o risco de aumento da alergia alimentar. Na verdade, eu diria aqui que não há vantagem de oferecer para um bebê de 6 meses leite de vaca. O leite de vaca no nosso país é uma das principais causas de anemia ferropriva, justamente porque o leite tem muito ferro, mas é um ferro pouco absorvido. Então não tem vantagem dar leite de vaca para o seu filho. Mas eu não posso dizer que introduzir leite de vaca e derivados como queijos e iogurtes, de preferência aqueles integrais sem sabor e não adoçados, vão aumentar o risco de alergia no seu filho. Isso não é verdade. Então esses alimentos que eu acabei de citar, castanhas, kiwi e morango, leite e derivados e frutos do mar, podem sim ser oferecidos antes de 1 ano de vida, depois de 6 meses, sem aumento do risco de alergias a longo prazo. Isso independente da história familiar. Tá certo? Isso está no consenso. Se você quiser encontrar, é só você procurar na internet o consenso de alergias alimentares de 2018, que você vai encontrar. Se tiver paciência de ler, você também vai achar essas informações lá. O mel, gente, o mel não pode ser dado antes de 1 ano de vida, não é por risco de alergia, é por risco de botulismo. Aproximadamente 5% do nosso mel é contaminado, a gente não tem como saber e as crianças pequenas não têm imunidade contra o botulismo. Então, crianças menores de 1 ano não devem receber mel sob risco de doença grave causada pelo Clostridium do botulismo. Então, mel só depois de 1 ano, de preferência 2 anos, porque é muito doce. Mas esses outros alimentos estão todos liberados. Um beijo!